Por que você nasceu nesta família específica, com este pai, esta mãe, estes irmãos, nesta casa, neste bairro, nesta cidade? Foi acaso? Sorte? Azar? Foi castigo de Deus por algo que você fez em outra vida? Ou será que você escolheu? Será que antes de nascer você estava lá no mundo espiritual olhando opções e decidiu: eu quero nascer com essas pessoas, nesse lugar, nessas condições? Parece absurdo, parece impossível. Allan Kardec investigou isso durante 20 anos, entrevistou dezenas de espíritos superiores, documentou respostas e chegou a uma descoberta que muda completamente a forma como você enxerga sua família. Você escolheu. Todo mundo escolhe. Não conscientemente como escolhe roupa no armário, mas espiritualmente, com base em necessidades profundas. Você pediu para reencarnar exatamente onde está. E tem 3 motivos possíveis. 3. E quando você descobrir qual é o seu, tudo vai fazer sentido. Tudo. Eu sou do canal Entre o Caos e a Luz. E o que você vai aprender não é teoria. É chave para entender sua vida inteira. Ricardo tem 38 anos, formado em engenharia, bem-sucedido profissionalmente, casado, 2 filhos pequenos, mas carrega ódio no peito desde que se entende por gente. Ódio do pai. Pai alcoólatra, violento, ausente mesmo quando presente. Homem que nunca abraçou, nunca elogiou, nunca validou. Homem que batia na mãe aos sábados quando bebia demais. Homem que Ricardo jurou nunca mais ver depois que saiu de casa aos 18. E cumpriu. 20 anos sem contato. Pai tentou se aproximar algumas vezes. Ricardo bloqueou. Mudou o telefone. Não respondeu cartas. Não quis saber. Até que aos 35 anos, alguém lhe indicou um livro. O Livro dos Espíritos de Allan Kardec. Ricardo comprou sem muita expectativa. Leu por curiosidade. E chegou nas questões 774 a 803. Capítulo sobre família e reencarnação. Ali estava escrito algo que o fez parar de respirar por alguns segundos. Espíritos encarnam em grupos familiares, não por acaso, mas para resolver pendências de vidas anteriores. Muitas vezes, aquele que te faz sofrer hoje foi aquele que você fez sofrer ontem. Ricardo fechou o livro, tremendo, porque algo dentro dele reconheceu verdade. Ele procurou um centro espírita, participou de algumas reuniões, e em uma delas, durante trabalho de desobsessão, teve impressão fortíssima, quase visão. Ele e o pai em outra vida. Séculos atrás. Inimigos. Contexto de guerra. E Ricardo, naquela vida, havia matado aquele homem. Não sabia se era memória real ou imaginação. Mas a sensação de culpa que veio junto era real demais para ignorar. Esta vida não era castigo. Era oportunidade. Oportunidade de perdão mútuo, de cura, de redenção. Ricardo saiu daquela reunião diferente. Ainda não sabia se conseguiria perdoar. Mas pela primeira vez em 20 anos, entendeu que havia propósito, havia motivo, havia sentido. Mas vamos pensar juntos. Se você pudesse ter escolhido outra família antes de nascer, você escolheria? Pais mais ricos? Mais presentes? Mais amorosos? Ou será que a família que você tem é exatamente a que você precisava? E se eu te dissesse que você escolheu, não conscientemente, não como escolhe sapato numa loja, mas lá no mundo espiritual antes de reencarnar, você analisou opções, você viu consequências, você entendeu lições, e você pediu para nascer onde nasceu. Parece cruel? Parece injusto dizer isso para alguém que sofreu abuso na infância? Para alguém que foi rejeitado pelos pais? Para alguém que cresceu em família disfuncional? Mas não é crueldade. É lei. É mecanismo de evolução. É forma que o universo encontrou para garantir que ninguém fica preso eternamente nos mesmos erros. E quando você entende isso, quando aceita isso, algo muda. Você para de ser vítima. Você vira protagonista. Você entende que está ali não por azar, mas por necessidade espiritual profunda. Allan Kardec descobriu isso. E agora você vai descobrir também.
Allan Kardec dedicou quase 50 questões de O Livro dos Espíritos ao tema família. Questões 774 a 803. Ele fez perguntas diretas aos espíritos superiores. Por que encarnamos em famílias específicas? E a resposta foi clara. Espíritos encarnam em grupos familiares para resolver pendências morais acumuladas ao longo de múltiplas existências. Questão 775. A família é a escola da alma, lugar onde vícios são corrigidos, virtudes são desenvolvidas e dívidas são quitadas. Ou seja, você não nasceu nesta família por coincidência. Você nasceu porque havia algo a aprender com essas pessoas, ou algo a ensinar, ou algo a resgatar. E Kardec identificou 3 motivos principais pelos quais alguém encarna em determinada família. 3. E pelo menos um deles se aplica a você. Motivo 1. Resgatar dívidas. Se você magoou alguém em vida passada, você volta para servir essa pessoa, para cuidar, para amar, para compensar. O pai que te abandonou nesta vida pode ter sido o filho que você abandonou em outra. O irmão que te inveja pode ter sido o amigo que você traiu. A mãe que te rejeitou pode ter sido a esposa que você humilhou. E você volta não para sofrer, volta para aprender, para desenvolver paciência, humildade, compaixão, perdão. Kardec deixou claro, não é punição, é oportunidade pedagógica, é forma que a lei de causa e efeito encontrou para te fazer crescer. Motivo 2. Aprender virtude. Às vezes você nasce em família difícil, não porque deve algo, mas porque precisa desenvolver algo. Pai rígido demais te ensina disciplina. Mãe ausente te ensina autossuficiência. Irmão ciumento te ensina paciência. Avó controladora te ensina limites. Emmanuel escreveu em Caminho, Verdade e Vida. Laços familiares são provas disfarçadas de amor. Deus te coloca perto de quem vai te desafiar exatamente no ponto onde você precisa crescer. Então, quando sua família te irrita, te frustra, te desafia, pergunte: o que isso está me ensinando? Que virtude estou sendo forçado a desenvolver? Porque a resposta está sempre lá. Sempre. Motivo 3. Dar apoio. Nem sempre você está na família para aprender. Às vezes está para ensinar, para ajudar, para sustentar. Você é o filho que nasceu para cuidar dos pais na velhice. Você é a irmã que veio para apoiar o irmão com deficiência. Você é a mãe que encarnou para salvar aquele filho de caminho autodestrutivo. André Luiz descreveu isso em E a Vida Continua. Ele narrou casos de espíritos que pediram para reencarnar em famílias específicas, não por dívida própria, mas por missão de amor, por vontade de auxiliar. Esses espíritos são anjos disfarçados. Chegam silenciosamente, cuidam, sustentam e muitas vezes não são reconhecidos, mas cumprem papel fundamental. Qual dos 3 é você? Qual é seu motivo? Resgate? Aprendizado? Apoio? Ou talvez uma combinação? Porque às vezes os 3 motivos coexistem na mesma família. O importante é, nada é aleatório. Nada é castigo gratuito. Tudo tem propósito, sempre teve, sempre terá. Pensa na família como sala de aula. Você não escolhe os colegas, não escolhe o professor, não escolhe a matéria, mas todos estão ali pelo mesmo motivo, aprender. O colega que te irrita está te ensinando paciência. O professor exigente está te ensinando disciplina. A matéria difícil está te ensinando perseverança. E no fim do ano letivo, você não odeia a escola. Você agradece, porque cresceu, porque evoluiu, porque se tornou alguém melhor. Família funciona igual. Seu pai difícil é professor disfarçado. Sua mãe ausente é matéria obrigatória. Seu irmão complicado é colega de classe inevitável. E você está ali não para sofrer eternamente, mas para passar de ano, para aprender lição, para graduar. E quando aprende, quando a prova termina, você vai embora, você desencarna. Ou a relação muda radicalmente enquanto ainda está vivo, porque uma vez que a lição foi absorvida, o conflito perde razão de existir. Chico Xavier dizia: família é contrato temporário, alma é eterna.
Você vai passar décadas com essas pessoas, mas eternidade vai passar com você mesmo. Então quem você quer ser quando sair dessa escola? Alguém que aprendeu? Ou alguém que apenas reclamou durante anos sem absorver nada? A escolha é sempre sua. Sempre foi. Sempre será. E quando você entende que está ali por escolha espiritual prévia, tudo muda. Você para de brigar contra a vida. Você aceita a prova. Você estuda a matéria. Você passa de ano. E um dia, quando desencarnar e olhar para trás, vai entender cada detalhe. Vai agradecer cada dificuldade. Vai reconhecer cada professor disfarçado de algoz. Agora vou te ensinar exercício que Allan Kardec propôs em O Evangelho segundo o Espiritismo. Exercício de autoconhecimento profundo. 3 perguntas. 3. E as respostas vão revelar por que você está nesta família. Pega papel ou abre bloco de notas no celular, porque você vai precisar escrever. Não adianta só pensar. Escrever materializa. Escrever clarifica. Escrever comprova. Pergunta 1. Qual é minha maior dificuldade com minha família? Essa pergunta identifica sua prova, seu desafio, sua matéria principal nesta vida. Como responder? Complete a frase. Minha maior dificuldade com minha família é... Não minta, não suavize. Seja brutalmente honesto. Exemplos reais de respostas. Meu pai nunca me validou profissionalmente. Minha mãe sempre preferiu meu irmão. Meu marido não me escuta. Minha filha me culpa por tudo. Meu irmão me inveja. Meus pais não aceitam minhas escolhas. Escreve, agora, qual é a sua? Porque essa resposta é pista número 1. É indicação clara do que você veio trabalhar, do que você precisa superar, do que te prende ainda. Pergunta 2. O que essa dificuldade me obriga a desenvolver? Essa pergunta identifica sua lição, sua virtude em construção, seu objetivo pedagógico. Como responder? Olha para a resposta da pergunta 1 e pergunta: se eu não tivesse essa dificuldade, que característica eu nunca desenvolveria? Exemplos práticos. Se sua dificuldade é pai que nunca validou, você está aprendendo autovalidação. Está aprendendo a não depender de aprovação externa. Está desenvolvendo força interior. Se sua dificuldade é mãe que prefere irmão, você está aprendendo desapego. Está aprendendo que amor não é competição. Está desenvolvendo maturidade emocional. Se sua dificuldade é marido que não escuta, você está aprendendo comunicação assertiva. Está aprendendo a impor limites. Está desenvolvendo autorrespeito. Se sua dificuldade é filha que culpa, você está aprendendo responsabilidade com fronteiras emocionais claras. Está aprendendo que não pode carregar culpa que não é sua. Está desenvolvendo discernimento. Vê o padrão? Cada dificuldade tem virtude correspondente escondida dentro. E essa virtude é exatamente o que você veio buscar nesta vida. É diploma que você quer conquistar na escola família. Escreve agora. Essa dificuldade me obriga a desenvolver. Qual é a sua virtude em construção? Pergunta 3. Se eu aprendesse essa lição, o que mudaria em mim? Essa pergunta identifica seu propósito, sua transformação final, seu estado futuro desejado. Como responder? Imagina que você já aprendeu, que já desenvolveu completamente a virtude da pergunta 2. Como você seria? O que mudaria? Exemplos transformadores. Se você desenvolver autovalidação completa, você para de buscar aprovação obsessiva. Você confia em si mesmo. Você toma decisões sem medo de julgamento. Você vive autêntico. Se você desenvolver desapego completo, você ama sem sufocar. Você solta sem abandonar. Você se relaciona com liberdade. Você vive leve. Se você desenvolver comunicação assertiva completa, você é ouvido. Você impõe limites. Você se respeita. Você vive digno. Se você desenvolver responsabilidade emocional com fronteiras, você não carrega culpa alheia. Você não se deixa manipular. Você diferencia o que é seu do que é do outro. Você vive livre. Vê como cada lição aprendida te transforma em versão melhorada de você mesmo? Esse é o propósito.
Essa é a razão de estar nesta família. Não para sofrer eternamente, mas para sair melhor do que entrou. Escreve agora. Se eu aprendesse essa lição completamente, eu seria... O que você seria? Como você viveria? O que mudaria? Cruzamento final. Agora junta as 3 respostas. Minha prova é resposta 1. Minha lição é resposta 2. Meu propósito é resposta 3. Exemplo completo. Minha prova é pai que nunca me validou. Minha lição é desenvolver autovalidação. Meu propósito é viver autêntico sem depender de aprovação externa. Pronto. Você acabou de descobrir por que nasceu nesta família. Simples assim. Claro assim. Libertador assim. Lembra do Ricardo lá do início? Homem de 38 anos que odiava o pai alcoólatra. 10 anos se passaram desde que ele leu Kardec. 10 anos processando, trabalhando internamente, frequentando o centro espírita, estudando, orando. E chegou notícia. Pai estava morrendo. Câncer terminal. Semanas de vida. Talvez dias. Família ligou. Ele quer te ver. Uma última vez. Ricardo hesitou. 10 anos de trabalho interno não apagam 20 anos de ódio instantaneamente. Mas foi. Porque entendeu que aquele era o momento final da prova. Última chance de acertar. Entrou no quarto do hospital. Pai irreconhecível, magro, frágil, velho demais para 58 anos. E pai olhou para ele com lágrimas. Eu fui um péssimo pai. Eu sei. Eu bebi minha vida inteira. Bati na sua mãe. Negligenciei vocês. Eu sei de tudo. E eu sinto muito. Muito. Se você puder me perdoar antes de eu ir, eu vou em menos. Ricardo sentou na beira da cama. Segurou mão ossuda do pai. E chorou. Chorou pelos dois. Pela vida que poderiam ter tido. Pela infância roubada, pelos abraços que nunca vieram, pelas palavras que nunca foram ditas. E então disse: eu te perdoo, pai, e peço perdão também, por tudo que eu possa ter feito contra você em outra vida. Porque se estamos aqui juntos, é porque precisávamos um do outro. E eu aprendi muito com você. Eu aprendi a ser pai melhor que você. Eu aprendi a não beber. Eu aprendi a estar presente. Você me ensinou pelo contrário, mas me ensinou. E por isso obrigado. Pai morreu 3 dias depois, em absoluta serenidade, como quem finalmente acertou contas, como quem cumpriu missão. Ricardo saiu do velório diferente, não aliviado apenas, transformado, porque entendeu de verdade. Não era castigo, era chance de evolução. E ele aproveitou, e passou de ano. Então responde mentalmente agora, só para você mesmo. Ninguém precisa saber a resposta, mas você precisa saber. Por que você nasceu nesta família? Qual é sua prova? Qual é sua lição? Qual é seu propósito? E mais importante, você está aproveitando ou está apenas reclamando? Porque a escolha é sempre sua, sempre foi, sempre será. Você pode passar décadas odiando sua família, culpando, ressentindo, e chegar ao fim da vida exatamente do mesmo jeito que começou. Ou você pode entender que está ali por motivo espiritual profundo, que há lição, que há crescimento, que há propósito. E quando entende, quando aceita, quando trabalha, você gradua. Você passa de ano, você vai embora livre. Se isso fez sentido para você, comenta apenas um emoji. Só isso. É tudo o que preciso ver para saber que chegou. Sexta-feira. Seu ente querido está vendo como você começou 2026? O que eles pensam das suas escolhas até agora? Mensagem urgente. Inscreve-se. Ativa o sininho. Você não nasceu nesta família por acaso. Você escolheu. Agora escolha aproveitar a escola, antes que o sinal toque e você perca a chance de aprender.